Lá para os meus 20 anos, eu trabalhei com um medidor em Iowa. O medidor é a pessoa que mede quanta eletricidade, gás ou água você usou em cada mês. Se os seus contadores dessas coisas estão dentro da sua casa e você quer que uma conta exata no final do mês, o medidor tem que entrar dentro da sua casa quando você estiver lá. Para entrar, é necessário que um dono assine um contrato para esse tipo de serviço. Eles chegam até a providenciar as chaves caso necessário. Entrar na casa de uma pessoa quando ela não está presente é algo que nunca me acostumei a fazer. Não importa o quão alto eu batesse, o sentimento de que eu não era bem-vindo sempre estava lá. A parte de dentro da casa é o espaço mais privado dela. O exterior é só uma imagem que a gente projeta de nós mesmos para o resto do mundo. Porém, quando entramos mais fundo na casa de alguém, mais conseguimos ver que tipo de pessoa que mora lá. E se você quer a mais crua e nua verdade sobre alguém, vá ao porão. Eu odeio porões. Eu já vi paredes que pareciam telas de TV cobertas de estática, até cair da minha ficha e notar que eram, na verdade, baratas se arrastando numa parede branca. Era nojento. Teias tão grossas e empoeiradas que parecia que uma máquina de algodão tinha explodido. Já vi ratos, cobras, merda, armas, crianças magras e negligenciadas, animaizinhos de estimação abusados, infestações de insetos, brinquedos sexuais bizarros, laboratórios de metanfetamina e até caixões. Apesar disso tudo, sempre existe uma explicação razoável para todas essas coisas. Tira do caixão, eu acho. Mas existe um porão em especial que desafia os recursos da lógica e da racionalidade. E é esse que me deixou tão aterrorizado. Era uma casa-apartamento bem velha. De fora parecia uma casa como qualquer outra no bairro. Eu entrei pela porta de trás e fiquei no topo de uma escadaria. Arrastei minhas mãos pela parede até achar o interruptor. Eu virei, mas as luzes não acendiam. Eu não estava com minha lanterna. Se eu fosse voltar a pé, levaria umas 5 a 6 horas de caminhada. Eu não estava afim de pegar um ônibus. Então eu fui entrando o mais devagar possível. Eu fui usando o aparelho de medição para ir iluminando o que estava à frente dos meus pés. Então, armado com a pior lanterna do mundo, eu fui abrindo caminho no meio da escuridão. Quando eu cheguei na parte de baixo, eu cegamente atravessei o quarto, um passinho de cada vez, com os braços bem esticados e a cabeça para baixo, tentando enxergar alguma coisa. Eventualmente, eu acabei chegando do outro lado do porão. Eu joguei o brilho do aparelho pela parede e descobri 2 portas. Cada porta levava para um pequeno quarto. Eu escolhi o da direita e encontrei os contadores de gás e água no canto. Conforme eu começava as leituras, comecei a escutar barulhos vindo do outro quarto. Alguma coisa estava se mexendo e gemendo, e ficava cada vez mais alto. Quanto mais eu escutava, acabei percebendo que era um cachorro. Eu tentei abrir a porta, mas estava trancada. Nesse ponto, o cachorro estava arranhando a porta do outro lado. Parecia tão indefeso. Eu reportei isso quando cheguei no escritório, mas eu não conseguia parar de pensar naquele cachorrinho. Isso ficou comigo até o mês seguinte, até chegar a hora de eu voltar. Então, lá estava eu de novo, um mês depois. Pelo menos dessa vez eu sabia onde os contadores estavam. Eu fui para o quarto da direita, ficando atenta a qualquer barulho do outro quarto. Dessa vez, eu não escutei nada. Eu fiz as leituras e comecei a voltar. Mas eu não conseguia parar de pensar no pobre cachorrinho. Ainda estava preso naquele quarto? Fui vencido pela curiosidade. Eu fiquei do lado de fora da porta por alguns minutos, escutando. Ainda nada. Foi quando eu cometi um grave erro. Eu tentei abrir a porta.
Eu só encostei na maçaneta quando eu escutei gritos. Gritos de gelar o sangue. Não era nada com o que eu tinha escutado. Não era nada parecido com o que eu já tivesse escutado antes. Sons que eu não acho que qualquer ser humano era capaz de fazer. Não era baixo, agudo, estridente. E esse grito era seguido de um gemido baixo, prolongado e rouco, que se transformou brutalmente em algo que eu só consegui identificar como choro. Mas muito alto mesmo. Estava em todo canto. Era como um psicótico rugido. Eu tropecei para trás e quase caí no chão. Eu gritei algo como: Olá? Tem algo aí? Tem alguém aí? Não tinha respostas, só gritos. Você está bem? Precisa de ajuda? Nenhuma resposta ainda, só gritos. Eu não tinha dúvidas que eu gritei alto o suficiente para ele me escutar. Ele não queria minha ajuda. Ele queria que eu fosse embora. Eu fui tropeçando para sair daquele lugar, no escuro, em direção à saída. Quando eu cheguei no topo da escadaria, eu só fiquei lá, parado, escutando. Eu estava tentando entender o que estava escutando. Eu escutei até terminar de parar, mas não parava, não terminava. Quando eu finalmente decidi ir embora, continuava tão alto e perturbador como quando havia começado. Eu fiquei aliviado de ter saído daquela droga, mas não durou muito tempo. Afinal de contas, eu deveria voltar no mês seguinte. Eu reportei tudo que eu tinha escutado, mas não deu em nada. Conforme eu chegava mais perto, um pavor começou a crescer dentro de mim. Que tipo de lunático ficava sentado no meio da escuridão total e no silêncio? Minha mente ficou criando um monte de explicações sobre que tipo de inferno ficava atrás daquela porta. Pelo dia que eu retornei, eu tinha imaginado tantas coisas que poderiam ficar atrás daquela porta que só o próprio diabo não ficaria desapontado. Mas, para minha surpresa, não havia nenhum sinal dele. Nem nesse mês, e nem no mês seguinte, nem nenhum outro que veio depois. Eu quase desisti de resolver o mistério, quando um golpe de sorte trouxe isso de volta a mim. Uma certa noite, eu fui no show com a minha amiga, a Laura. Depois do show, eu dei carona para ela. Como ela havia se mudado recentemente, ela teve que me dar as direções de onde ela estava agora. Eu não prestei muita atenção de para onde ela estava me guiando, até ela apontar para uma casa no final da rua. Eu mal podia acreditar nos meus olhos. Ela se mudou para casa com aquele quarto misterioso no porão. Isso pode soar estranho, mas você notou algo estranho vindo do pô? Eu nem consegui terminar de falar e ela respondeu: Um maluco vive lá embaixo. Finalmente, eu tinha uma confirmação. Ela me contou que, apesar do apartamento dela ficar no sótão, ela várias vezes o escutava gritando no meio da noite. Mas não era só isso. Ela já tinha se encontrado com ele. Um dia, ela estava indo para o carro dela
quando ela o viu de pé no jardim. Ele estava imóvel, sem expressão nenhuma no rosto. Ele estava no meio do caminho dela. Então ela cuidadosamente deu a volta nele. Ela percebeu que ele estava encarando ela. Então ela deu um amigável "Oi?" enquanto passava. Ele não teve nenhuma reação que não fosse... Bem, ele colocou a língua inteira para fora e depois chupou ela de volta para a boca. Depois disso, ele voltou a ficar imóvel que nem uma estátua. Laura ficou completamente assustada. Ela entrou no carro e saiu de lá. 2 ou 3 meses depois, eu finalmente encontrei com ele, eu mesmo. Eu entrei pela porta de trás, como eu já faço há muitos meses, mas dessa vez era diferente. Tinha luz no porão. Eu espiei a escada abaixo e lá estava um cachorro aos trapos, me encarando. Era o mesmo cachorro da primeira vez. Então eu percebi outra coisa. Atrás do cachorro eu podia ver um par de pés descalços. O teto me impedia de ver o resto, quem quer que estivesse lá, mas não importava. Eu sabia que era ele. Eu deveria ter saído na hora, mas eu não saí. Eu sei que talvez isso não faça nenhum sentido, mas nesse ponto a minha curiosidade já tinha ganhado do meu medo. Então, tremendo, eu gritei: "Medidor!" E eu comecei a minha descida. Conforme eu descia, mais dele foi sendo revelado. Ele parecia ser de minha idade. A cabeça era raspada, coberta de tatuagens. Os olhos eram ferozes. Ele estava de calças, mas sem camisa. O que eu me lembro do corpo dele era vigoroso. Mas não era vigoroso normal. Parecia que ele nunca tinha havido descansado. Um corpo completamente rasgado e maltratado. Mas pelo quê? Eu expliquei quem eu era e o que eu estava fazendo lá. E, para minha surpresa, ele não só falou comigo, mas ele soava como alguém normal. O volume e o tom da voz era estranho, mas ele dizia o tipo de coisa que era normal que se diz para um editor. Eu até cheguei a duvidar se era o mesmo homem que eu escutei gritar, mas o comportamento dele começou a mudar devagar, tirando todas as minhas dúvidas. Conforme eu tirava as leituras, ele começou a ir de um lado para o outro. Ele constantemente torcia as mãos e balançava a cabeça de um lado para o outro. Quanto mais falava, mais agitado ficava. Ele começou a fazer umas caretas, colocava a língua para fora. Tiques verbais começaram a surgir e ele ficava mais agitado. De vez em quando ele tossia uns altos no meio das frases. Ele estava tentando suprimir esses sons, mas era uma batalha que ele estava perdendo. Eu comecei a ir para a saída e ele estava me seguindo. As tosses ficavam mais frequentes e altas. Eu estava petrificado. Quando eu cheguei nas escadas, eu terminei a conversa e disse tchau. Quando eu virei para as escadas, ele não conseguiu segurar mais. Gritos. Os meus desconfortáveis e inesquecíveis gritos que eu escutei saindo do quarto trancado. Eu corri para a porta aberta e me joguei para a luz do dia.
eu acabei escapando. Eu consegui fugir. 1 ou 2 meses depois, eu me encontrei com alguns amigos, incluindo a Laura, na minha casa. Eu estava ansioso para contar para ela sobre o meu encontro, mas era evidente que alguma coisa estava na cabeça dela. Quando eu terminei de contar tudo o que havia acontecido, ela me contou que ela tinha visto algo há 2 meses atrás. No mesmo dia que eu havia saído de lá. Um dia, ela notou luzes piscando do lado de fora da janela. Ela olhou para fora e acabou vendo um policial colocando o homem do porão na parte de trás do camburão. Ela ouviu depois de um tenente que ele estraçalhou alguém com uma faca. Ficou até difícil de reconhecer o corpo porque ele machucou os dentes. Foi a última vez que nós ficamos sabendo dele. Eu não sei o que aconteceu com o homem do porão. Eu só gosto de pensar que ele conseguiu a ajuda que precisava. Mas talvez eu só não goste de ficar pensando no porquê de, apesar de não ter mais ninguém morando lá, a Laura ainda continua ouvindo gritos. E em certos dias, eles parecem chegar mais perto do quarto dela.